Fala, meus queridos, Frank Cantelli falando aqui novamente. Que bom que você está na caminhada aqui, já estamos no capítulo 3 de João. E esse capítulo aqui é sensacional, porque ele tem João 3,16, que é conhecido por muita gente, por muitas pessoas. Também tem o diálogo aqui de Nicodemos, que é muito bom, e tem um relato de João. Então, assim, o capítulo de 3 é incrível. Somos da comunidade Hope, um movimento que nós estamos criando aqui para levar a palavra, né? De alguma forma aqui, essa palavra de Jesus, que é a esperança para todos nós. Então vamos lá, pega a sua Bíblia, pega um papel, uma caneta aí, alguma coisa. Tenho certeza que você vai ser edificado pela palavra de Deus. Vamos junto começar aqui o capítulo 3 de João. O encontro de Jesus com Nicodemos, né? Tem aqui o tema. Então vamos lá. Versículo 1. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Nicodemos era uma autoridade entre os judeus. Eu vou ler aqui uma porção aqui inteira, um pedacinho, depois a gente vai comentando aqui. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se não estiver com ele. Ok. Em resposta, Jesus declarou: Digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer de novo sendo velho? É claro que não poderia entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. E respondeu Jesus: Digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Aqui a gente já tem que dar uma paradinha aqui, porque foi falado muitas coisas legais aqui, né? Primeiro você tem que entender que quem era o fariseu. O fariseu era um grupo separado, zeloso demais pela palavra, né? Eles queriam assim ficar livre de toda a impureza, né? Então eram estudiosos da palavra, da Torá, estudavam muito a Torá. A ideia era muito boa deles, né? De se livrar da impureza e estudar a Torá. E Nicodemos, ele era um líder, ele não era só um fariseu, ele era um líder. Então, ou seja, para ele chegar nesse nível de liderança lá dos fariseus, desse grupo, foram anos de estudo, muitos anos de estudo, né? Então, Nicodemos também, o que é que ele faz aqui logo no início? Ele vai à noite procurar Jesus à noite lá no Sinédrio, né? O que é que a gente pode pensar nisso? Ele era um líder religioso, talvez muito conhecido, mas ele estava sendo tocado pelas palavras de Jesus e ele queria conversar com Jesus. Então ele vai lá à noite, né? Dá essa ideia aí, porque João fala muito sobre luz e trevas. Nesse versículo, capítulo, a gente vai ver muito essa palavra, luz e trevas, e você vai entender por que Nicodemos foi à noite, né? Falar com Jesus. Então, ou seja, Nicodemos ele queria respostas e o fariseu ele tinha perguntas. Ele sempre questionava Jesus, tinha sempre perguntas a Jesus e a maioria das perguntas era assim, ó: como eu posso ser salvo? O que é que eu faço para ser salvo? Como é que eu faço para nascer de novo? Foi aqui no verso 3 onde a gente viu. E assim, para nascer de novo, aí você tem que lembrar de uma mulher grávida, né? E de uma criança que está dentro da barriga de uma mãe. O que é que ela precisa fazer para nascer de novo? Ou seja, ela não precisa fazer nada, né? Acontece de forma natural. Então esse diálogo aqui de Jesus com Nicodemos é legal, porque Jesus fala assim, ó: você precisa nascer de novo. E Nicodemos, eu não sei se ele entende de maneira literal ou ele foi junto com essa metáfora de Jesus. Eu acredito que ele não entendeu bem, mas ele disse: como é que alguém pode nascer de novo, eu sendo velho, entrar no ventre da minha mãe novamente? E Jesus estava querendo falar para ele assim, ó: vocês entendem, os fariseus, você especificamente entende muito da lei, da Torá, só que vocês usam ela de maneira errada. Vocês usam ela mais para acusar, para julgar. No próprio capítulo vai falar aqui que Jesus não veio para condenar. E vocês usam de maneira errada. Então vocês precisam nascer de novo. E Nicodemos diz assim:
Então quer dizer que eu mesmo sendo velho, que já estudei anos e anos, fiz provas e provas, passei por várias etapas para chegar a um líder, eu preciso começar tudo de novo? Precisa começar tudo de novo, precisa nascer de novo. Verso 6, Jesus fala assim, ó, o final do 5 e o 6. O reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito, tem que nascer da água e do Espírito. E o 6, o que nasce da carne é da carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde ele quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos nascidos do Espírito. Olha o que é o vento aqui que a Bíblia traz aqui, algumas outras traduções já traz que é o Espírito, né? O Espírito Santo. Ele sopra onde ele quer. E Nicodemos ouvia as palavras de Jesus, e ele já estava sendo tocado, né? E o Espírito, ele toca qualquer pessoa que dá ouvido à sua palavra. E no verso 9, perguntou Nicodemos, como pode ser isso? E disse Jesus, no 10, você é mestre em Israel e não entende estas coisas? Olha que legal o que ele fala aqui, ó. Asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se eu falar das coisas celestiais? Ou seja, Jesus está dizendo assim, ó, eu falo de coisas terrenas, vocês não acreditam. Se eu for falar de coisas celestiais, como vocês vão crer? Se nem as que eu estou falando, você crê, acredita? Então, o diálogo continua lá de Jesus e Nicodemos. Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Jesus estava falando dele mesmo aqui, ó. Da mesma forma como Moisés se levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Essa parte aqui é interessante aqui, no verso 14. Ó, porque Jesus está falando aqui, ele citou Números 21, do 5 ao 9. Jesus citou Números, porque lá no deserto, Moisés, uma época lá, teve que levantar uma serpente, né? E quando o povo era picado, ficava doente, aí o povo olhava para a serpente, aí sim era curado. Então Jesus está fazendo aqui uma correlação, que ele está dizendo assim, ó, agora eu que vou ser levantado, já está falando da crucificação, eu vou ser levantado e as pessoas ao olharem para mim vão reconhecer que eu sou o Filho de Deus. E agora a partir de mim, as pessoas serão curadas, serão libertadas, terão acesso ao Pai e a salvação chegará para o mundo. Essa parte é muito interessante aqui. Verso 14, né, da serpente, o verso 15. Para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Ou seja, ele faz a correlação de Moisés aqui, da serpente que foi levantada e que ele vai ser levantado, né? E para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. E agora vem um versículo que é conhecido universalmente no mundo todo. E esse versículo aqui fala sobre como Deus é maravilhoso. E ele diz, ó, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, confia nele, né? Toda aquela pessoa que confiar em Jesus, que crê em Jesus, não pereça, mas tenha a vida eterna. Por aqui a gente já podia parar, né? Ficar só meditando nessa palavra aqui, coisa mais linda que diz, ó. Vou ler novamente. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lindo demais isso, né? Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar. O mundo já estava condenado. Todos nós já estamos condenados. E Jesus, ele não veio para condenar o mundo, mas para que ele fosse salvo por meio dele. Jesus veio para isso. O mundo todo estava condenado. É por isso que muitas vezes eu caí na auto-performance e eu dizia, eu mereço, eu posso, é a força do meu braço. E eu estava equivocado. Foi uma fase que eu vivi que eu estava equivocado.
Então, assim, lógico que você tem que dar seu máximo, tem que dar seu melhor, tem que trabalhar, tem que estudar, tem que dar um gás a mais, sim, mas não é a força do seu braço. É o Senhor Jesus que, pela sua graça, pela sua misericórdia, faz a gente continuar nessa jornada. Então, assim, por amor dele, nós somos salvos, por ele. Verso 18. Quem nele crê não é condenado. E aí a Bíblia deixa muito explicado esse texto aqui, é autoexplicativo. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas, não a luz, pois as suas obras eram más. Essa parte é muito legal, porque aqui a gente pode perceber que, fazer aqui tipo uma metáfora, que a luz é a verdade. A luz é a verdade, as trevas é como se fosse a mentira. E muitas vezes as obras más, elas são feitas onde? São feitas na escuridão. Metáfora, na noite, no lugar escondido. Ou seja, eu não quero ser exposto. Então eu faço nas trevas. Mas aí eu fico nas trevas. Se eu fico nas trevas, eu não sou alcançado pela luz. Eu não sou transformado. Aí o que é que eu faço? Eu rejeito a luz. Eu rejeito a verdade. Eu rejeito Jesus. E se eu rejeito Jesus, eu fico nas minhas vontades. Eu vou ler de novo aqui o verso 19. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas. Os homens preferem amar as suas vontades do que amar a verdade de Jesus. Por que o evangelho às vezes é tão rejeitado? Por que é? Você sabe por quê? Porque o evangelho ele transforma vidas. Ele vai mudar o meu caráter, o seu caráter. Ele vai mudar as minhas vontades, as suas vontades. Mas os homens preferem amar as trevas. Por quê? Porque para fazer as suas vontades, para fazer os seus desejos carnais. Ou seja, este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as tuas obras eram má. Verso 20. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Ou seja, eu não quero que minhas obras más, minhas vontades sejam manifestas. Então, eu vou continuar nas trevas, eu vou continuar na escuridão, vou continuar vendo pornografia escondida, eu vou continuar mentindo, eu vou continuar fazendo coisa errada, escondido, porque eu prefiro fazer minhas vontades do que fazer a vontade do Pai, do que ir para a luz. Isso que a palavra nos diz aqui, ó. Mas quem pratica a verdade vem para a luz. Transformação, celebrando a restauração, para que se vejam claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. E isso é por intermédio de Deus, não é mérito meu, não é mérito nosso, já é o Senhor, porque o vento sopra onde Ele quer, o Espírito sopra onde Ele quer. Então essa parte aqui é a primeira porção, que é muito legal aqui, desse diálogo de Nicodemos, que é maravilhoso, a gente pode aprender muito. E já começa o processo aqui de transformação de Nicodemos, né? E vamos para o verso 22. Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. Jesus também, né? 23. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e o povo vinha para ser batizado. Isso se deu antes de João ser preso. Ou seja, Jesus estava lá, João estava próximo também, tinha muita água naquele local e estavam batizando. Verso 25, agora essa parte aqui, meu Deus, incrível demais. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João. Lembra disso aqui, eu estou falando aqui de João o Batista. E surgiu uma discussão entre os discípulos dele. Já falei no capítulo 2, lá no 1, que João Batista ele já tinha os discípulos dele, né? Ele já pregava há um bom tempo lá no deserto. Então, surgiu essa discussão entre os discípulos de João Batista e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiam a João, o Batista, e lhe disseram: Mestre, falaram com João,
Mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando e todos estão se dirigindo a ele. Percebe? Olha o que é que estava acontecendo aqui. Estavam tentando semear uma divisão, levando fofoquinha, picuinha, divisão, levaram para o João Batista isso. Senhor, mestre, aquele homem que estava contigo, tu que batizou ele, tu já prega primeiro que ele, e agora ele está lá do outro lado e todo mundo está indo para ele. Agora você vai cair para trás, porque é muito incrível a resposta de João Batista. Ah, João Batista, vou ler de novo aqui. Aquele homem que estava contigo do outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando e todos estão dirigindo-se a ele. 27. A isso João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunha do que eu disse. Vocês mesmos são testemunha do que eu disse. O pessoal tem a memória fraca, né? Eu não sou o Cristo. Eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. A igreja pertence ao noivo, a Jesus. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o que o ouve enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. João está fazendo uma metáfora aqui. O amigo do noivo, né, que presta serviço para o noivo, é como se fosse o padrinho, né? Então, quando há um casamento, vai o padrinho na frente, o padrinho vai na frente e depois vem o noivo. E quando o noivo vem, o padrinho se alegra porque o noivo está chegando. João está dizendo assim, ó, eu me alegro porque logo depois de mim, que eu sou o amigo do noivo, tá vindo o noivo, entendeu? Então, esta é a minha alegria que agora se completa. Meu Deus, incrível demais. Essa, final do 29, ó, essa é a alegria, essa é a minha alegria que agora se completa. E é a frase que já virou hino, canções, que eu e você tem que dizer todo dia também. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça e eu diminua. É necessário que ele cresça e eu diminua. João Batista fala, isso é muito lindo demais, né? Nunca quis a glória para ele. O foco de João Batista sempre foi Jesus. Jesus, olha para Jesus, segue Jesus, vão para Jesus. 31. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aqui não é João Batista falando, aqui já é o João, o apóstolo, que termina aqui, porque abriu aspas aqui na minha Bíblia e na sua. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem dos céus está acima de todos, reconhecendo a glória de Jesus. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho, falando que tinha pessoas mesmo que negavam Jesus, sim. Aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro. Quem crê no Filho, crê no Pai. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá Espírito sem limitações. Jesus vai te dar o Espírito Santo sem limitações. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Jesus tem todo o poder. 36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Glória a Deus. Esse capítulo 3 é incrível. Espero que você tenha sido abençoado. Faça boas anotações, reflexões e o principal, compartilha com a sua família, faz isso um devocional, leva para uma pessoa que não conhece Jesus a Bíblia dessa forma mais simples de ler, né? Então compartilhe com seu marido, com seu filho. Eu quero fazer isso com meu filho, né? Eu quero fazer isso com meus próximos filhos que vão nascer em nome de Jesus. Então, tamo junto, comunidade Hope, é isso.